Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o canal Café do Escritor. É um espaço para a gente conversar sobre escrita, literatura, comunicação e tudo que tem a ver com o universo do livro, das escritas, dos textos. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você, por acaso, já se perguntou quais são os elementos essenciais da prosa? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Vou falar sobre os 7 elementos essenciais da prosa. Mas o que é prosa? A prosa é definida como a expressão natural da linguagem escrita ou falada. E a origem da palavra prosa vem do latim, do prosa oratio, que significa discurso direto e sem graça. Por que será que é sem graça? É porque a forma literária mais valorizada daquela época era a poesia. Por muitos e muitos séculos, a poesia foi sim a forma mais valorizada. E a poesia tinha toda uma estrutura, tinha toda uma musicalidade. E a prosa era algo comum, algo que as pessoas utilizavam no dia a dia. Então, elevar essa forma de comunicação a um estilo literário era sem graça, no mínimo. Então não só a prosa é mais comum por se utilizar da linguagem do dia a dia, mas também a sua construção é feita em cima de frases e parágrafos, basicamente. Enquanto que a poesia, ela é construída em cima de rimas, de versos, tem toda aquela musicalidade, e isso faz com que uma seja muito diferente da outra. Então a prosa, como literatura, se desenvolveu muito depois da poesia, mas hoje ela está em todos os lugares. A gente sabe, tem gêneros literários, tem prosa não literária também, mas você encontra desde em revistas, livros, blogs, uma infinidade de locais e mídias que utilizam a prosa como forma de comunicação. Em relação à prosa literária, especificamente, pode-se dizer que ela é um reino encantado, porque tudo é possível fazer com a prosa. Você pode, por exemplo, conectar o seu leitor de uma forma, atraí-lo para o seu texto, através da prosa, e fazer uma relação de troca com esse leitor. E isso é algo que muitas vezes os escritores esquecem, que a literatura é algo como construir pontes com o seu leitor. Então você constrói essa ponte e você tem um relacionamento com o seu leitor através do texto. E em relação à prosa, essas pontes são muito mais diretas, muito mais rápidas, porque elas comunicam de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais fácil do que na poesia. Nem todas as pessoas gostam de poesia, nem todas as pessoas entendem, entre aspas, a poesia. Mas a prosa isso é muito mais rápido, muito mais direto. Pois bem, meu objetivo aqui é falar sobre os 7 elementos essenciais da prosa literária, que são tema, cenário, trama, ponto de vista, personagem, estilo e atmosfera ou clima. Fica tranquilo, fica tranquila que eu vou explicar cada um deles, tá certo? Vamos começar pelo tema. O tema é a grande história, a história em geral de uma narrativa. O tema é a história, é a sua grande mensagem. O que é que no todo você quer comunicar? Então é o que a história significa. Se você, por exemplo, pegar um tema universal, que as pessoas no mundo inteiro se conectam com isso, é muito mais fácil você também se conectar com o seu leitor, porque são coisas comuns ao ser humano. Então, um tema universal, ele tem muito mais chance de chegar para um número maior de leitores. Vamos supor, você vai pegar um tema sobre o sofrimento humano, ou sofrimento em algum ponto mais específico, uma coisa mais detalhada, e muitas pessoas passam, ou passaram, ou se identificam, ou têm interesse nessa área, esse tema vai ter mais aceitação, vai ter mais alcance. O segundo ponto é o cenário. Cenário como local onde a trama, onde as coisas acontecem.
Pode ser um local físico, pode ser um local na história. Em que contexto você vai colocar a sua história? E aí entram, além da história, entram cultura, entra a forma de agir, a forma de pensar, a forma que aquela sociedade, aquelas pessoas naquele ambiente conseguem identificar aquilo que você vai tratar. Então existe sempre essa relação, que eu vou falar depois dos personagens também, mas entre o personagem e o seu entorno, o seu cenário, o seu contexto. O ponto 3 é a trama. A trama é a sequência de eventos que você vai colocar dentro da sua narrativa. Então, o que vai acontecer? Lembre-se, você tem um tema geral, um tema que você vai seguir. O que você vai colocar nessa narrativa é que vai construir esse tema? Quais são os eventos? Quais são os acontecimentos? O enredo não é somente a história em si, mas é como o autor estrutura a sua história. Como ele vai decidir contar essa história. O que vem antes, o que vem depois. Os romances chamados abertos, às vezes não tem uma sequência cronológica dos fatos. Começa contando alguma coisa que é lá do futuro, no começo, e etc. Assim por diante. Então, isso faz parte também da trama, como você vai organizar esses eventos, como você vai decidir contar isso. E também faz parte da trama os eventos em si, aquilo que realmente vai acontecer, que a personagem vai passar, vai sofrer, vai viver. Então, tudo isso faz parte dessa trama. Ponto 4 é o ponto de vista. Então, qual é o ângulo que está sendo mostrada aquela história, aquela narrativa? Quem está contando isso? E essa é justamente a pergunta. Se você quer determinar quem é essa pessoa que está conduzindo, quem é esse ponto de vista, você tem que se perguntar, quem está contando essa história? Muitas vezes, acho que não saberia indicar percentual, mas um grande número de narrativas utilizam o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, sabe todos os fatos, passado, presente e futuro, sabe tudo o que se passa na mente do personagem, das outras personagens também. Então, ele é onisciente, sabe de tudo, sabe de todos. E para que esse narrador apareça, o escritor utiliza da terceira pessoa. É a forma que ele mostra todos os acontecimentos de forma ilimitada. Tudo está coberto dentro desse narrador onisciente, que sabe de tudo e sabe de todos. No quinto ponto, nós temos o personagem, que é a pessoa que conduz a história. Geralmente é uma pessoa, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa de carne e osso. Então, essa pessoa conduz essa narrativa. Através dela é que acontecem todos aqueles eventos. Através dela que toda a emoção vai ser passada para o leitor. E essa pessoa precisa ser tratada como uma pessoa de verdade. Ela tem questões psicológicas, tem costumes, tem maneira de agir, tem sentimentos, tem humor. Tudo relativo a uma pessoa de verdade está também em um personagem. E isso o escritor precisa cobrir, precisa dar vida a essa pessoa. E isso nós chamamos de caracterização. É toda aquela carga que você coloca naquela pessoa, naquele personagem, que passa a ser a vida dela. É como ela funciona, é como ela é. Isso não é uma tarefa fácil, porque as emoções humanas, a maneira de agir do ser humano é muito complexa, não é nada fácil. Mas o escritor, com a sua desenvoltura, com a sua experiência, às vezes olhando uma pessoa de verdade, como ela se comporta, ela pode dar vazão a esse personagem de uma forma bem verossímil, quer dizer, próximo da realidade, como ele realmente agiria. E aí vale lembrar que é muito mais fácil dizer o que uma pessoa faz ou fez do que como ela é. Normalmente a gente tem facilidade para descrever o que uma pessoa faz, mas como ela é sempre mais complicado. E aí os personagens podem ser identificados de duas maneiras. A primeira é de forma direta, em que o autor simplesmente diz o que se passa com esse personagem, ele já diz tudo.
ele não esconde nada do leitor. E existe também a forma indireta de apresentar esse personagem, que é mostrar quem ele é através das ações dele, das falas, da maneira de ser, a maneira com que ele se relaciona, com que ele age. Isso tudo vai mostrar para o leitor quem é esse personagem, de forma indireta. Você não precisa dizer tudo. E tem também a dramatização, que são personagens, por exemplo, de textos teatrais, em que as falas vão mostrando quem é esse personagem. Então não existe um narrador, não existe ninguém dizendo um texto extra. Às vezes até existe, mas normalmente você não tem um narrador em uma peça teatral. Você tem as falas dos personagens. Um fala aqui, outro fala ali, e o leitor vai construindo essa narrativa através da boca desses personagens. E o sexto ponto é o estilo. O que é estilo? Estilo é a linguagem utilizada pelo autor. É a forma como ele escreve. É a maneira que ele encontra para comunicar a sua história. E esse estilo, o escritor constrói, obviamente, através de palavras, de frases, de parágrafos, e vão fazer o leitor acompanhar dentro de um ritmo, de um tempo, de um tom, e também procurando efeitos. Quando você tem um estilo, quando o escritor encontra o seu estilo, a sua maneira de escrever, ele cria efeitos, ele consegue, através das palavras, das suas construções, alcançar objetivos que ele tem. Enfim, cada pessoa tem os seus objetivos, mas ele consegue alcançar isso junto ao leitor. E para isso é sempre muito importante o escritor saber o significado das palavras. Então, aquela decisão, por que usar esta palavra em vez daquela? Por que usar essa construção, essa frase dessa maneira em vez da outra? Isso tudo faz parte do estilo. E vocês sabem, chega um ponto, quando você segue um escritor, chega um ponto que você já sabe. Começa a ler o texto, você sabe quem escreveu esse texto. Então eu recomendo que vocês, como escritores, procurem o seu estilo. Encontrem formas de escrever muito pessoais, muito próprias, porque assim vocês terão seus leitores na palma da mão. E o último ponto, ponto 7, é a atmosfera ou clima. Calma, não tem nada a ver com tempo, com chuva, com calor, com frio. O clima é o sentimento geral que o autor pretende criar no seu público. É uma atmosfera de emoções em que ele inclui elementos diversos de emoção, de sensibilidades, de sensações, de ideias, de maneiras de pensar. Tudo isso faz parte dessa atmosfera, desse clima criado dentro desse texto. Então o clima pode ser triste, pode ser triunfante, pode ser algo que realmente possa elevar a maneira de sentir do leitor, também pode deixar ele mais triste, mais contemplativo. Tem gente que acaba o livro, se despedaça em lágrimas, né? Outras pessoas não conseguem largar do livro quando ele termina. Por quê? Porque teve uma atmosfera, um clima muito bem construído, e aquilo parece que começa a fazer parte da vida de quem está lendo. Então preste atenção nesse detalhe, é bastante importante. Então, esses são os 7 elementos básicos, essenciais da prosa literária. Não quer dizer que não existam outras formas de você escrever, de você comunicar aquilo que você quer no seu texto. Mas eu acredito que com essas 7 formas essenciais, você consegue fazer muita coisa. Pegar aquele seu texto, que talvez está lá meio esquecidinho, meio tristinho, e pegar, olha, o que eu quero, o que eu posso usar desses elementos na minha prosa para deixar meu texto de uma forma melhor, uma forma que consiga alcançar o leitor de forma mais fácil. E é claro, existe sempre a decisão do escritor de como utilizar esses elementos essenciais. O que você quer provocar no seu leitor? Lembre-se da troca, sempre existe essa troca. Lembra que eu falei das pontes no começo? Lembre-se, é uma ponte, você tem que alcançar o seu leitor. Mas pensando nesses elementos essenciais, qual o elemento talvez você pode destacar um pouco mais?
Por exemplo, você quer destacar mais o personagem, mais o clima, mais a trama, para alcançar um efeito no seu leitor. Então tudo isso é uma decisão. Você vai decidir, talvez o teu texto peça, entre aspas, para que você dê mais vazão a esse elemento do que aquele, mas isso tudo você vai ter que sentir na escrita, na reescrita, você vai ter que decidir o que valorizar. E nesse sentido ainda, você está apelando no seu texto ao coração, à razão, aos sentimentos, ou é uma combinação disso tudo? Então tudo tem que ser levado em consideração. E sobre isso, a romancista e medievalista inglesa Fiona Mosley diz o seguinte: é impressionante como os romances podem ter um efeito físico nas pessoas. Podem fazer as pessoas rir, começar a suar por antecipação e até chorar. A qualidade emocional é a chave para a estrutura política, social ou intelectual de qualquer livro. Tá aí. Aproveite os elementos que você tem em mãos e que você pode melhorar no seu texto. É sempre bom pensar nisso. Bom, hoje nós vimos os 7 elementos essenciais da prosa literária, que são, vamos ver se vocês aprenderam: tema, cenário, trama ou enredo, ponto de vista, personagem, estilo, atmosfera ou clima. Bom, dá para fazer muita coisa com isso tudo, não é mesmo? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você, que você utilize esses elementos de uma forma muito prática. Esse é o meu desejo. E espero que você comente esse vídeo, que você compartilhe, que você curta e que você continue a seguir o meu canal. Se você ainda não segue, clica aí e começa a seguir. Toda semana tem vídeo novo.